Capítulo 5 dos Direitos de Vizinhança. Seção 1 do uso anormal da propriedade. Artigo 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade de vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências, considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Artigo 1278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Artigo 1279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis. Artigo 1280. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Artigo 1281. O proprietário ou possuidor de um prédio em que alguém tenha direito de fazer obras pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. Seção 2 das árvores limítrofes. Artigo 1282. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Artigo 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Artigo 1284. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Seção 3 da passagem forçada. Artigo 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Novamente, artigo 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Parágrafo 1º. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Parágrafo 2º. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois a dar uma outra. Seção 4 da passagem de cabos e tubulações. Artigo 1286. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível
ou excessivamente onerosa. Parágrafo único. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removida à sua custa para outro local do imóvel. Artigo 1287. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Seção 5 das águas. Artigo 1288. O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo, porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Artigo 1289. Quando as águas artificialmente levadas ao prédio superior ou aí colhidas correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se desviem ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer. Parágrafo único. Da indenização será deduzido o valor do benefício obtido. Artigo 1290. O proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. Artigo 1291. O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais que poluir, deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou desvio do curso artificial das águas. Artigo 1292. O proprietário tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento de água em seu prédio. Se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido. Artigo 1293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, construir canais através de prédios alheios para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terceiros. Novamente, artigo 1293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, construir canais através de prédios alheios para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida e desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas ou a drenagem de terrenos. Parágrafo 1º. Ao proprietário prejudicado, em tal caso, também assiste direito a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe advenham da infiltração ou irrupção das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a canalizá-las. Parágrafo 2º. O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais. Parágrafo 3º. O aqueduto será construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos e a expensas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação. Artigo 1294.
Aplica-se ao direito de aqueduto o disposto nos artigos 1286 e 1287. Artigo 1295. O aqueduto não impedirá que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele sem prejuízo para a sua segurança e conservação. Os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. Artigo 1296. Havendo no aqueduto águas supérfluas, outros poderão canalizá-las para os fins previstos no artigo 1293, mediante pagamento de indenização aos proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto de importância equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução das águas até o ponto de derivação. Parágrafo único. Tem preferência os proprietários dos imóveis atravessados pelo aqueduto. Seção 6. Dos limites entre prédios e do direito de tapagem. Artigo 1297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Parágrafo 1º. Os intervalos, muros, cercas e tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação. Parágrafo 2º. As sebes vivas, as árvores ou plantas quaisquer que servem de marco divisório só podem ser cortadas ou arrancadas de comum acordo entre os proprietários. Parágrafo 3º. A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte ou para outro fim pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário que não está obrigado a concorrer para as despesas. Artigo 1298. Sendo confusos os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa, e não se achando ela provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles mediante indenização ao outro. Seção 7. Do direito de construir. Artigo 1299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Artigo 1300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. Artigo 1301. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Novamente, artigo 1301. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Parágrafo 1º. As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. Parágrafo 2º.
As disposições desse artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação não maiores de 10 centímetros de largura sobre 20 de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Artigo 1302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia, após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira com prejuízo para o prédio vizinho. Parágrafo único. Em se tratando de vãos ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá a todo tempo levantar a sua edificação ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Artigo 1303. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho. Novamente, artigo 1303. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho. Artigo 1304. Nas cidades, vilas e povoados, cuja edificação estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar, madeirando na parede divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção, mas terá de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão correspondentes. Novamente, artigo 1304. Nas cidades, vilas e povoados, cuja edificação estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar, madeirando na parede divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção, mas terá de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão correspondentes. Artigo 1305. O confinante que, primeiro construir, pode assentar a parede divisória até meia espessura no terreno contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce. Parágrafo único. Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos e não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este fazer-lhe alicerce ao pé sem prestar caução àquele, pelo risco a que expõe a construção anterior. Artigo 1306. O condômino da parede meia pode utilizá-la até ao meio da espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos dois prédios, e avisando previamente o outro condômino das obras que ali tenciona fazer. Não pode, sem consentimento do outro, fazer na meia parede armários ou obras semelhantes, correspondendo a outras da mesma natureza já feitas do lado oposto. Artigo 1307. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário, reconstruindo-a para suportar o alteamento, arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação, também na parte aumentada. Artigo 1308. Não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. Parágrafo único. A disposição anterior não abrange as chaminés ordinárias e os fogões de cozinha. Artigo 1309. São proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar para uso ordinário a água do poço,
ou nascente alheia a elas pré-existentes. Novamente, artigo 1309, são proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar para uso ordinário a água do poço ou nascente alheia a elas pré-existentes. Artigo 1310. Não é permitido fazer escavações ou quaisquer obras que tirem ao poço ou à sua nascente de outrem a água indispensável às suas necessidades normais. Artigo 1311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias. Artigo 1312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. Artigo 1313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso para 1. Dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. 2. Apoderar-se de coisas suas, inclusive animais, que aí se encontrem casualmente. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de cerca viva. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, uma vez entregues as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida a sua entrada no imóvel. Parágrafo 3º. Se do exercício do direito assegurado nesse artigo provier dano, terá o prejudicado direito a ressarcimento. Capítulo 6 do Condomínio Geral, seção 1 do Condomínio Voluntário, subseção 1 dos Direitos e Deveres dos Condôminos, artigo 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos sem o consenso dos outros. Artigo 1315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar o ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos. Artigo 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. Novamente, artigo 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. Parágrafo 1º. Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem. Parágrafo 2º. Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Artigo 1317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum.
Artigo 1318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este ação regressiva contra os demais. Novamente, artigo 1318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este ação regressiva contra os demais. Artigo 1319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Artigo 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Novamente, parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. Parágrafo 3º. A requerimento de qualquer interessado, e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Artigo 1321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança, artigos 2013 a 2022. Artigo 1322. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e não as havendo, o de maior quinhão. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu o maior lanço, proceder-se-á a licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem, afinal, oferecer melhor lanço, preferindo em condições iguais o condômino ao estranho. Novamente, parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á a licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo em condições iguais o condômino ao estranho. Subseção 2. Da administração do condomínio. Artigo 1323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio, resolvendo alugá-la, preferir-se-á em condições iguais o condômino ao que não o é. Novamente, artigo 1323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio, resolvendo alugá-la, preferir-se-á em condições iguais o condômino ao que não o é. Artigo 1324. Artigo 1324. O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum.
Artigo 1325. A maioria será calculada pelo valor dos quinhões. Parágrafo 1º. As deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por maioria absoluta. Parágrafo 2º. Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz, a requerimento de qualquer condômino, ouvidos os outros. Parágrafo 3º. Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judicialmente. Artigo 1326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Seção 2. Do condomínio necessário. Artigo 1327. O condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas regula-se pelo disposto neste Código, artigo 1297 e 1298, 1304 a 1307. Artigo 1328. O proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação na parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado. Artigo 1297. Artigo 1329. Não convindo os dois no preço da obra, novamente, artigo 1329, não convindo os dois no preço da obra, será este arbitrado por peritos, a expensas de ambos os confinantes. Artigo 1330. Qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Capítulo 7 do Condomínio Edilício, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 1331. Pode haver, artigo 1331, pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na Convenção de Condomínio. Parágrafo 2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Parágrafo 3º. A cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Parágrafo 5º. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio.
Artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns. 3. O fim a que as unidades se destinam. Artigo 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Artigo 1334. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará 1. A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. 2. Sua forma de administração. 3. A competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. 4. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. 5. O regimento interno. Parágrafo 1º. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Parágrafo 2º. São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a unidades autônomas. Artigo 1335. São direitos do condômino: 1. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. 2. Usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais copossuidores. 3. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Artigo 1336. São deveres do condômino: 1. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. 3. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não sendo previstos os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Novamente, parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, ou não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4 pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes,
deliberar sobre a cobrança da multa. Artigo 1337. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Artigo 1338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, e entre todos os possuidores. Artigo 1339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. São também inseparáveis das frações ideais correspondentes às unidades imobiliárias com as suas partes acessórias. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, é proibido alienar ou gravar os bens em separado. Parágrafo 2º. É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo do condomínio e se a ela não se opuser a respectiva Assembleia Geral. Artigo 1340. As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se serve. Novamente, artigo 1340. As despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se serve. Artigo 1341. A realização de obras no condomínio depende 1. Se voluptuárias, de voto de 2/3 dos condôminos. 2. Se úteis, de voto da maioria dos condôminos. Parágrafo 1º. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independentemente de autorização pelo síndico ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino. Parágrafo 2º. Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente. Parágrafo 3º. Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários que importarem em despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo síndico ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos. Parágrafo 4º. O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Novamente, parágrafo 4º. O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Artigo 1342.
a realização de obras em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos das partes próprias ou comuns. Artigo 1343. A construção de outro pavimento ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Artigo 1344. Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores. Artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Novamente, artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Artigo 1346. É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Novamente, artigo 1346. É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Seção 2. Da administração do condomínio. Artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino para administrar o condomínio, por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Artigo 1348. Compete ao síndico: 1. Convocar as assembleias dos condôminos. 2. Representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. 3. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. 4. Cumprir e fazer cumprir a Convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. 5. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. 6. Elaborar o orçamento da receita e despesa relativa a cada ano. 7. Cobrar os condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. 8. Prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. 9. Realizar o seguro da edificação. Parágrafo 1º. Poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico em poderes de representação. Parágrafo 2º. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante a aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Artigo 1349. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Artigo 1350. Convocará o síndico anualmente reuniões da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas e, eventualmente, eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Artigo 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Artigo 1352. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de voto dos condôminos presentes,
que representem pelo menos metade das frações ideais. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção de Constituição do Condomínio. Artigo 1353. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quórum especial. Parágrafo 1º. Quando a deliberação exigir quórum especial previsto em lei ou em convenção e ele não for atingido, a Assembleia poderá, por decisão da maioria dos presentes, autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente, desde que cumulativamente. Inciso 1º. Sejam indicadas a data e a hora da sessão em seguimento, que não poderá ultrapassar 60 dias, e identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. 2. Fiquem expressamente convocados os presentes e sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes na forma prevista em convenção. 3. Seja lavrada a ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos até então apresentados relativos à ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. 4. Seja dada continuidade às deliberações no dia e na hora designados, e seja a ata correspondente lavrada em seguimento a que estava parcialmente redigida, com a consolidação de todas as deliberações. Parágrafo 2º. Os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados, sem que haja necessidade de comparecimento dos condôminos para sua confirmação, os quais poderão, se estiverem presentes no encontro seguinte, requerer a alteração do seu voto até o desfecho da deliberação pretendida. Parágrafo 3º. A sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quantas necessárias, desde que a Assembleia seja concluída no prazo total de 90 dias, contado da data de sua abertura inicial. Artigo 1354. A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Artigo 1350-A. A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de Assembleia poderão dar-se de forma eletrônica desde que 1. Tal possibilidade não seja vedada na Convenção do Condomínio. 2. Sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. Parágrafo 1º. Do instrumento de convocação deverá constar que a Assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Parágrafo 2º. A administração do condomínio não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos condôminos ou de seus representantes, nem por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. Parágrafo 3º. Somente após a somatória de todos os votos e a sua divulgação será lavrada a respectiva ata, também eletrônica, e encerrada a Assembleia Geral. Parágrafo 4º. A Assembleia Eletrônica deverá obedecer aos preceitos de instalação, de funcionamento e de encerramento previstos no edital de convocação e poderá ser realizada de forma híbrida, com a presença física e virtual de condôminos, concomitantemente no mesmo ato. Parágrafo 5º. Normas complementares relativas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno do condomínio e definidas mediante a aprovação da maioria simples dos presentes em assembleia convocada para essa finalidade. Parágrafo 6º. Os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física ou eletrônica aos participantes. Artigo 1355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Artigo 1356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Seção 3. Da extinção do condomínio. Artigo 1357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Novamente, artigo 1357. Se a edificação
for total ou consideravelmente destruída, ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Parágrafo 1º. Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos mediante avaliação judicial. Parágrafo 2º. Realizada a venda, em que se preferirá, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, será repartido o apurado entre os condôminos proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Artigo 1358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º do artigo antecedente. Seção 4 do condomínio de lotes. Artigo 1358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade exclusivas e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes 1. O disposto sobre o condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística e 2. O regime jurídico das incorporações imobiliárias, de que trata o capítulo 1 do título 2 da Lei 4591 de 64, equiparando-se o empreendedor ao incorporador quanto aos aspectos civis e registrários. Parágrafo 3º. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Capítulo 7A do condomínio em multipropriedade. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo e de forma supletiva e subsidiária pelas demais disposições deste Código e pelas disposições das leis 4591 de 64, 8078 de 90, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 1358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo proprietário. Artigo 1358-D. O imóvel objeto da multipropriedade 1. É indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou de extinção de condomínio. 2. Inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinado a seu uso e gozo. Artigo 1358-E. Cada fração de tempo é indivisível. Parágrafo 1º. O período correspondente a cada fração de tempo será de no mínimo 7 dias, seguidos ou intercalados, e poderá ser 1. Fixo e determinado no mesmo período de cada ano. 2. Flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica mediante procedimento objetivo que respeite em relação a todos os multiproprietários o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado, ou 3. Misto, combinando os sistemas fixo e flutuante. Parágrafo 2º. Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso por períodos também maiores. Seção 2 da instituição da multipropriedade. Artigo 1358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Artigo 1358-G. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a Convenção de Condomínio em Multipropriedade determinará 1. Os poderes e os deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial. 2.
o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. 3. As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. 4. A criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliários. 4. O regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante. 6. As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. Artigo 1358-H. O instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório somente após a venda das frações. Seção 3. Dos direitos e das obrigações do multiproprietário. Artigo 1358-I. São direitos dos multiproprietários, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: 1. Usar e gozar, durante o período correspondente à sua fração de tempo, do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. 2. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. 3. Alienar a fração de tempo por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor ou a oneração serem informadas ao administrador. 4. Participar e votar, pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que este quite com as obrigações condominiais em a. Assembleia Geral do Condomínio em Multipropriedade, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo no imóvel. B. Assembleia Geral do Condomínio Edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo em relação à cota de poder político atribuído à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio edilício. Artigo 1358-J. São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: 1. Pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo total ou parcial do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário. 2. Responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos, ou por pessoas por ele autorizadas. 3. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel dos quais tiver ciência durante a utilização. 4. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel. 5. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. 6. Usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza. 7. Usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo. 8. Desocupar o imóvel impreterivelmente até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no instrumento pertinente. 9. Permitir a realização de obras ou reparos urgentes. Parágrafo 1º. Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de condomínio em multipropriedade, o multiproprietário estará sujeito a 1. Multa, no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres. 2. Multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de deveres. Parágrafo 2º. A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, será 1.
de todos os multiproprietários quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural do imóvel. 2. Exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel. Artigo 358-K. Para os efeitos do disposto nesta seção, são equiparados aos multiproprietários os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo. Seção 4. Da transferência da multipropriedade. Artigo 1358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerá da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Parágrafo 1º. Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade. Parágrafo 2º. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º do artigo 1358-J deste Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição. Seção 5. Da administração da multipropriedade. Artigo 1358-M. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade ou na falta de indicação de pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Parágrafo 1º. O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, as seguintes atribuições: 1. Coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o período correspondente às suas respectivas frações de tempo. 2. Determinação, no caso dos sistemas flutuante ou misto, dos períodos concretos de uso e gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano. 3. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. 4. Troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, inclusive a. Determinar a necessidade da troca ou substituição. B. Providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição. C. Submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia. 5. Elaboração do orçamento anual com previsão das receitas e despesas. 6. Cobrar das cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários. 7. Pagamento, por conta do condomínio edilício ou voluntário, com os fundos comuns arrecadados de todas as despesas comuns. Parágrafo 2º. A convenção de condomínio em multipropriedade poderá regrar de forma diversa a atribuição prevista no inciso 4 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 1358-N. O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. Parágrafo 1º. A fração de tempo de que trata o caput desse artigo poderá ser atribuída 1. Ao instituidor da multipropriedade ou 2. Aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput desse artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. Seção 6. Disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios. Artigo 1358-O. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas mediante 1. Previsão no instrumento de instituição ou 2. Deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 1 do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime de multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas A, B e C e no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei 4591, de 64. Artigo 1358-P. Na hipótese do artigo 1358-O, a Convenção de Condomínio Edilício deve prever, além das matérias elencadas nos artigos 1332, 1334 e, se for o caso, 1358-G deste Código, 1.
1. A identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos. 2. A indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime da multipropriedade. 3. A forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. 4. A especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns. 5. Os órgãos de administração da multipropriedade. 6. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.771 de 2008, seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação. 7. A correspondência para a imposição de sanções, a competência, novamente, inciso 7, a competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento especial nos casos de mora no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. 8. O quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo, na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. 9. O quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. Artigo 1358-Q. Na hipótese do artigo 1358-O deste Código, o regimento interno do condomínio edilício deve prever 1. Os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício. 2. Os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. 3. As condições e regras para o uso das áreas comuns. 4. Os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e das instalações e equipamentos imobiliários destinados ao regime da multipropriedade. 5. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. 6. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas não sujeitas ao regime da multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos. 7. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. 8. A possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico. 9. Os mecanismos de participação e representação dos titulares. 10. O funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando não exercer diretamente sua faculdade de uso. 11. A descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para seu uso e custeio. Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular. Artigo 1358-R. O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, terá necessariamente um administrador profissional. Parágrafo 1º. O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. Parágrafo 2º. O administrador do condomínio referido no caput deste artigo será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. Parágrafo 3º. O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, inclusive para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Parágrafo 4º. O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edilício. Parágrafo 5º. O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagem. Artigo 1358-S.
Na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações, independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a Convenção do Condomínio Edilício regrar que, em caso de inadimplência, o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida. 2. A fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora. 3. A administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua integral quitação, devendo o eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Artigo 1358-T. O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput desse artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e se houver com o foro ou a taxa de ocupação. Artigo 1358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Capítulo 8. Da propriedade resolúvel. Artigo 1359. Resolvida a propriedade pelo inadimplemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário em cujo favor se opera a resolução pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Artigo 1360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve a resolução, a ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor. Capítulo 9. Da propriedade fiduciária. Artigo 1361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Parágrafo 1º. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Parágrafo 2º. Com a instituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. Parágrafo 3º. A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Artigo 1362. O contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá 1. O total da dívida ou sua estimativa. 2. O prazo ou a época do pagamento. 3. A taxa de juros, se houver. 4. A descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. Artigo 1363. Antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário, 1. A empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza. 2. A entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento. Artigo 1364. Vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender judicial ou extrajudicialmente a coisa a terceiros,
a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. Artigo 1365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida após o vencimento desta. Artigo 1366. Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. Artigo 1367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do capítulo 1 do título 10 do livro 3 da parte especial deste Código e, no que for específico, à legislação especial pertinente, não se equiparando para quaisquer efeitos à propriedade plena de que trata o artigo 1231. Artigo 1368. O terceiro, interessado ou não que pagar a dívida, se subrogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Artigo 1368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. Artigo 1368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário, que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos tributários ou não, incidentes sobre o bem, objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Capítulo 10 do Fundo de Investimento. Artigo 1368-C. O Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos artigos 1314 ao 1358-A deste Código. Parágrafo 2º. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput desse artigo. Parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1368-C dessa lei, estabelecer 1. A limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. 2. A limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição dos prestadores de serviços do fundo de investimento perante o condomínio entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. E 3. Classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1º. A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados, de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços. Parágrafo 3º. O patrimônio segregado referido no inciso 3º do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento. Artigo 1368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1º.
Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos de seu regulamento ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento, constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo. Título 4 da superfície. Artigo 1369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registros de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Artigo 1360. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. Artigo 1371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Artigo 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por norte do superficiário, aos seus herdeiros. Novamente, artigo 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Artigo 1371. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. Artigo 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela em que foi concedida. Artigo 1375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Artigo 1376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. Artigo 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Novamente, artigo 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Título 5 das servidões. Capítulo 1 da Constituição das Servidões. Artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio superveniente, que pertence a diverso dono e constitui-se, mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento, e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Novamente, artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Capítulo 2 do exercício das servidões. Artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382.
Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis e submetem-se, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3. Da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para a cancelar, o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe o impugne: 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão; 2. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão; 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Artigo 1389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção: 1. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa; 2. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso; 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuos.